Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao podcast Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE Senar. E hoje uma edição especial, nós que fazemos quinzenalmente. Hoje é dia do produtor rural sergipano, 8 de agosto, e nada mais justo do que trazer toda essa turma aqui para falar dessa data tão especial que é o dia do produtor rural sergipano. Já agradeço a presença de vocês aqui. Nós temos o Gustavo Dias, presidente do Sistema FAESE Senar. Seja bem-vindo. José Júlio, produtor de leite lá em Porto da Folha, Sertão do Sergipe. Pecuarista também, Martim Bravo, vai contextualizar um pouco dessa história, por que esse dia do produtor rural sergipano. Sejam bem-vindos. E a gente já começa aqui com o presidente, porque essa é uma iniciativa do Sistema FAESE Senar em trazer esse bate-papo aqui sobre o agronegócio, aproximar as informações do agronegócio com quem busca essas informações. Não é? Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Mais uma conquista da FAESE em formalizar realmente o Dia do Produtor Rural, que é agora dia 8 de agosto, em fixar uma data no calendário de eventos do Estado. Nós que realmente merecemos, porque somos produtores rurais, trabalhamos de domingo a domingo, no sol, na chuva, na poeira, na lama, e realmente tracionamos a produção do Estado, geramos emprego, geramos renda, realmente mostramos para que venha o produtor rural. Mais de 70% do alimento das nossas mesas vem do agro, né? Mais de 30% da economia é agro. Então nós somos muito fortes, nada mais justo de que nós merecemos realmente essa data e essa homenagem, Samara. Pois é, e temos a homenagem no Dia do Produtor Rural, né, a nível nacional, dia 28 de julho, mas tem também aquela data especial do Dia do Produtor Rural sergipano. E a gente traz um produtor rural sergipano, o seu José Júlio, lá de Porto da Folha. Inclusive, gente, ele escutou o nosso podcast lá, fazendo a ordenha, logo cedo, comentou. Então, você também que está aí, comenta com a gente o que vocês estão achando dessa iniciativa do Sistema FAESE Senar. Mas seja bem-vindo, né? De lá diretamente do Porto da Folha, aqui para a gente. Desafios, né? Dia do Produtor Rural e homenageando aí todos eles. Mais um desafio, né? Sair do curral não é fácil, né? Sair do curral. E a gente, mesmo no curral, está conectado com o pessoal do Senado, faz o Senado, né? Porque a gente sabe que o trabalho é interessante. O Senado tem um trabalho interessante demais para o produtor rural. Um produtor rural que vive pouco isolado, pouca assistência técnica. A gente sabe que os órgãos não dão muita assistência, mas o Senado está fazendo a diferença. Isso tem ajudado a mim e tantos outros que estão lá no sertão e em outras partes do estado. Pois é, então conta pra gente, né? Como foi essa mudança aí da sua vida como produtor de leite? Quando recebeu a assistência técnica? Hoje o senhor já tem técnicas, produção, planejamento, já sabe fazer conta, não é, seu Júlio? É assim, eu soube do Senai em 2019, 2018, 2019, achei interessante, procurei informação, só que as turmas lá estavam formadas, eu não pude entrar, mas fiquei na expectativa, assim que eu soube que tinha uma nova turma sendo formada, procurei a Secretaria de Agricultura do município, fiz a inscrição, acho que uns 2 meses depois, fui informado que seria selecionado para receber assistência técnica do Senar. E, de repente, apareceu uma técnica lá e começamos a conversar e olha, acho que é o que realmente eu quero. E, graças a Deus, mudou muita coisa na minha vida depois que o Senar chegou na minha propriedade. Primeiro que são pessoas capacitadas, pessoas que têm habilidade para lidar com o produtor rural. O produtor rural são pessoas que vivem no seu dia a dia, sem sair muito de casa, vive o seu mundo, mas precisa também do conhecimento externo, que é a técnica, que claro que a gente sabe produzir o leite, mas nem sempre sobra muita coisa, porque a gente às vezes acha que está ganhando e está deixando escapar aquele lucro que a gente pode estar ganhando. E o Senai isso ajudou demais. Mudou o que na propriedade? Conta pra gente. As finanças mudou bastante, porque assim, a gente sabe que se produzir com eficiência, as coisas andam, né? E principalmente o sertão, com tantos desafios, a gente planta e não sabe se colhe, a gente planta a gente se planeja, né? Mas é um planejamento que a gente nem sempre consegue fazer, porque se faltar chuva, e aí? Nosso planejamento foi por água abaixo.
mas a gente, mesmo assim tem que se planejar, tem que plantar. Quando o técnico chega, a gente faz um planejamento do que a gente tem na propriedade, do que a gente pode fazer, e isso ajuda muito, porque isso a gente tem uma outra visão, que são várias orientações, a parte reprodutiva, a parte da alimentação do rebanho, que é muito interessante. Se a gente melhora a alimentação, melhora a reprodução, melhora a produção, então isso me ajudou e não foi pouco. E é tanto que os resultados foram os melhores possíveis. É isso aí, ele nem está ali tímido sem que ele fale esses resultados, mas até viagem, né, com a família, ele tirou férias. O produtor do leite tira férias, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sempre tive um sonho de ir para São Paulo. Era uma coisa desde criança que assim, a gente vê muito na televisão, aquela metrópole, né? A gente vive no interior. De um dia eu vou a São Paulo. Mas assim, achava que isso não seria possível. Porque no interior a gente é pouca. Mas é quando o Senai chegou lá que a gente começamos a fazer umas contas. A técnica da época, Pabla, vou dar um abraço para ela, pessoal excelente. Aí disse, "Ó, Júlio, dá para fazer, vamos se organizar." E realmente fizemos as contas, sobrou um dinheiro e passei incríveis 15 dias em São Paulo. Foi uma experiência assim, fora do comum. E entre outros que a gente conseguimos fazer justamente com a organização, porque a propriedade sem organização não vai. Pois é, e aí o senhor me contou aqui nos bastidores que em 2016 assolou a seca e a gente já vai falar, já vai explicar por que a gente está citando essa seca, esse período que é um dos desafios do produtor rural e ainda mais lá no sertão, não é, seu Júlio? O sertão já não é muito fácil, né? E com a seca que pegou em 2016, todo mundo assim, um pouco de surpresa, né? Porque não foi fácil, não choveu, porque plantou não colheu. E aí eu tinha até comentado na época com a minha esposa, vendemos até um gado para comprar um carro, que a gente estava precisando do carro. E aí foi recebendo o dinheiro e comprando ração, comprando palma, e quando eu pensei que não tinha gastado o dinheiro todinho, e aí? Cadê o... Foi tudo. Mas graças a Deus com esse dinheiro a gente conseguiu salvar o rebanho, que ficou, mas fomos ao banco, o banco financiou um dinheiro e a gente conseguimos realizar o sonho de comprar o carro. E depois foi melhorando. A gente no trabalho e dedicação a gente vai conseguindo as coisas. E por que é que eu citei aqui essa situação dessa seca em 2016? E aí a gente contextualiza agora com o Martinho Bravo o motivo do Dia do Produtor Rural Sergipano. Conta pra gente, seja bem-vindo aqui também ao podcast. Muito obrigado. É uma honra muito grande estar na mesa com o colega Júlio, colega presidente do Senar, você. Aqui a gente, de certo modo, participou dessa fase de 2016, foi uma seca muito difícil. As lavouras deixaram de produzir verdes ainda. E depois, no meio, no meio do período do milho em Sergipe, faltou chuva. O Rio Grande do Sul também tinha passado por isso. Então, os produtores começaram a ficar atordoados e pediram ajuda, socorro aos colegas produtores. Alguns colegas produtores foram se reunindo, uns e outros, até que se chegou a procurar um local para fazer uma reunião maior para poder discutir os desafios que a seca tinha trazido. E esses desafios passavam necessariamente pela questão do crédito rural, porque existe um manual de crédito rural, existe por legislação, porém era de aplicação individualizada. E os produtores pretendiam que fosse uma aplicação generalizada, uma vez que foi um fenômeno climático que atingiu a todos. Ou melhor, a todos aqueles municípios que entraram em estado de calamidade, emergência, seja como for. E daí a empresa M. Sobral, revendedora da New Holland aqui em Sergipe, abriu as portas através do Milton e seus dois filhos, o Marcel e o Michel, para receber os produtores e poder verbalizar tudo que estavam passando. Então um grupo de produtores fez a carta de Itabaiana, mostrando pormenorizadamente tudo aquilo que havia acontecido naquele ano de 2016 e apontando para soluções. Porque a preocupação naquele momento é que Sergipe, e aqui lembro do saudoso Expedito, ele foi presenteado por estar próximo a Paripiranga, onde os desbravadores do milho vieram na década de 90, já finalzinho de 90, e começaram a plantar milho com tecnologia, ainda que uma tecnologia hoje ultrapassada, mas através dela. Então tem nomes aí como Sebastião, Adalto, Expedito, Jean e tantos outros aí que vieram de lá. E eles trouxeram consigo uma garra muito grande, mostraram para o produtor de Sergipe aqui que poderia melhorar.
E aí veio um gaúcho chamado Ronald Schwerner, da Rural, uma empresa de produtos agropecuários, e acreditou no potencial de Sergipe. Começou a trazer sementes certificadas de média tecnologia na época, da Agromen, e depois de alta tecnologia para a antiga Dow AgroScience, hoje Corteva, e começou-se um ciclo virtuoso. Por volta de 2016, já havia um contingente enorme de produtores de milho, famílias envolvidas e toda a economia da região, onde a gente via pastos degradados, caatinga degradada, terra sendo desertificada. A gente passou a ver uma terra bem nutrida, produtividades aumentando ano a ano, o solo se recuperando, por mais que digam que não, mas o solo vem se recuperando, cada ano ele tem mais fósforo, tem mais potássio, tem mais, enfim. Precisa, nesse ponto especificamente, de que o crédito rural pare um pouquinho de financiar, ou melhor, migre o financiamento do plantio convencional para o plantio direto na palha ou de cultivo mínimo. Inclusive, existe legislação em Sergipe para o consórcio da braquiária com o milho, o que poucos produtores sabem disso, de modo que sua propriedade pode ficar muito melhor protegida, com seu solo muito melhor que a sua maior riqueza, protegida através desse sistema de produtivo. Então, voltando lá para 2016, quando a seca chegou, ela pegou a todos naquele momento onde as coisas tinham começado a acontecer. Alta produtividade. Já havia algumas lavouras com uma produtividade muito boa, porque a gente enfrenta aqui uma questão particular. Nós estamos no litoral nordeste, cujo período chuvoso se coloca ali de março até julho, final de julho, começo de agosto, diferente da região principal produtora do país, que é o centro-oeste, que é justamente a safra de verão. Então, falta para a gente aqui dias ensolarados, como tem no verão do centro-oeste, falta amplitude térmica, ou seja, a temperatura alta pelo dia e baixa pela noite, e altitude, que a nossa altitude sempre é abaixo de 500 metros. Então, a gente tinha uns tabus que foram vencidos. As empresas trouxeram muita tecnologia. Eu quero aqui ressaltar até o Aldair Santana, que em nome de todos, assim, né? O Ronald Schwerner no começo, o Aldair depois também, e muitos outros, claro, tem várias e várias pessoas, mas eu gostaria, no nome deles, parabenizar os técnicos das empresas que trouxeram a tecnologia. A difusão por aqui se deveu muito, a extensão rural se deveu muito através deles. E o Senado deu um apoio muito forte em tudo isso, porque sempre fez uma parceria com os produtores, sempre se colocou no primeiro momento, no momento mais difícil, de 2016, quem estendeu a mão primeiro foi o Senar, a Federação da Agricultura com o braço do Senar. E isso trouxe a possibilidade de transformar essa carta de Itabaiana, e eu tive a sorte, e agradeço a Deus por isso, de ter sido escolhido para ser a voz daquela carta. Eu não sou o realizador da carta, eu não sou o escritor da carta, eu participei muito singelamente de tudo isso, mas eu tive a sorte de poder falar para ela, para todos aqueles produtores. Fomos mais de 300 produtores. E o que eu queria deixar aqui registrado é que quando esses produtores se reuniram diante da dificuldade, que eles se associaram diante da dificuldade, não houve partido político, não houve corrente ideológica partidária. O que houve foi todas as correntes ideológicas, todos os partidos, quando viram aquele clamor, se uniram e deram apoio para que a gente chegasse até uma resolução específica para Sergipe no ano de 2016, para os plantadores de milho, que permitiu, de forma abrangente e não individualizada, as prorrogações tanto de custeios quanto de investimentos naquele ano. Isso foi um processo que caminhou do mês de agosto até o mês de novembro, para que acontecesse a resolução. Foi um convite do senador, à época, Eduardo Amorim, para o escritório dele, reuniu com uma pequena equipe, sempre com a participação do Senar. Depois veio o senador Valadares, foi convidado por ele. Dali surgiu um telefonema para o ministro Blaio Mares, também senador. E nós, então, na outra semana já estávamos em Brasília. Foi uma comissão formada pelo Geraldo Barreto Soares Filho, que tem um escritório muito bom aqui de produtor rural e tem um escritório muito bom de serviço e assistência técnica rural, né? E o Dr. Geraldo, assim, foi fundamental pelo conhecimento dele, agregou demais para que a gente pudesse chegar a esse objetivo. E os produtores que estiveram conosco em todo o tempo, a gente não pode lembrar do saudoso Manuel de Andrade, né? Mas teve também o deputado Jorge Passo, teve o senador Amorim, teve o senador Valadares, teve o secretário atual, Zeca, que na época estava apenas como produtor.
E foi feito todo um trabalho. E o Senar e a CNA apoiaram desde o início, na pessoa do João Martins, na pessoa do Joaci, na pessoa de diversos técnicos que nos deram assistência até o atendimento em todos os níveis do Ministério da Agricultura. Então eu quero agradecer ao Senar por isso aí e agradecer a todos aqueles que, de algum modo, confiaram que a gente pudesse levar essa voz aí, né? Os desafios são muitos. 2016 foi o desafio da seca, mas eu chamo a sociedade para poder analisar um pouco que antes da gente criticar, a gente tem que compreender. Porque é fácil a gente criticar. Eu vejo como um filho ingrato aquele que critica a atividade rural. Eu vejo como um filho ingrato, porque recebe tudo de mãos beijadas. É a única condição que vocês têm para viver em paz, porque vocês imaginem o que seria uma falta de alimento para quem não produz, para quem não sabe produzir, que guerra não seria. E esse produtor que vocês tanto criticam, que vocês dizem que... Aconteceu uma situação até interessante. Uma vez o Ministério Público estava criticando uma situação de uns poceiros, não me recordo bem agora na instância, e aí um perguntou, mas a senhora está criticando a questão ambiental quando a senhora está em cima do mangue, porque Sergipe é construído em cima do mangue. Então, eu penso que precisa fazer essa análise primeiro. Se eu tenho autoridade para criticar realmente, se eu faço a minha parte enquanto cidadão, na minha cidade, no meu lixo, na minha casa, e compreender o que o produtor está deixando na sua mesa, o que o produtor está deixando na sua roupa, o que o produtor está trazendo para você. Porque essa atividade é uma indústria como qualquer outra, é um negócio como qualquer outro, porém com alguns agravantes. Nós temos agravantes climáticos, que é uma indústria a céu aberto, mas não temos uma proteção. Nós podemos estar com a lavoura pronta e ser perdida faltando dias. Nós podemos perder para seca, nós podemos perder para chuva, nós podemos perder para geada, nós podemos perder para incêndio, nós podemos perder para praga. E todos esses riscos são inerentes no dia a dia do produtor. Nós podemos perder para mercado, como está se vendo agora a questão da carne, que não está podendo ser exportada por tarifas, e o impacto foi muito grande, foi muito duro. E o pessoal da cidade precisa compreender isso, desmistificar, parar de criticar sem compreender. Se depois que compreender, tiver argumentos para criticar, que critique, que o diálogo é importante, né? A democracia é feita a partir disso daí. Mas se lembrem, como o colega Júlio aqui, que com sua família estava em Porto da Folha, sem conhecer São Paulo, ainda bem que foi para passear, não para fazer exame. Que o pessoal vai para São Paulo realmente fazer um exame melhor, né? Então, ele traz para a gente aqui essa situação. E o trabalho do Senar, especificamente, que eu queria registrar aqui. Na seca de 2016, o doutor Dênio Augusto saiu visitando o estado todo. E uma das vezes foi comigo. E eu digo, Dênio, eu queria que você fosse lá comigo olhar uma família que está se destacando. Porque todo mundo está passando dificuldade, mas eles estão bem. Os filhos estão voltando de Santos, em São Paulo, onde trabalhavam lá, para ficar com o pai. Eles tinham saído daqui por conta de seca após seca, no município de Carira, povoado Bonfins. E lá, quando nós chegamos, aquela família que se destacava, que eu mostrei a Dênio, para minha surpresa, era uma família assistida pelo Senar. Eu não sabia. Foi uma surpresa bacana isso aí, para ver o impacto que vocês têm na vida das pessoas. Na vida do produtor rural sergipano, que a gente tanto está aqui hoje, né? Esse programa que vocês têm, que vocês adotam uma família, através de uma pequena propriedade, geralmente, e levam assistência técnica e gerencial para aquela propriedade, é quase que uma adoção mesmo, né? Porque vão ensinar a fazer conta, vão ensinar como gastar o dinheiro, como aplicar, como o que investir, o momento de investir, como o colega Júlio falou, saber se está ganhando dinheiro ou não está. Eu acho isso fantástico, eu acho bacana. Esse é o que eu tinha para falar, assim, registrar essas pessoas que participaram de tudo isso. E se for permitido, eu gostaria de tocar num ponto que em 2016 foi a questão da seca, e hoje nós estamos com 2 pontos muito difíceis para o produtor rural. Vamos falar dos desafios? Vamos. Agora a gente fala desses desafios, porque a gente falou aqui, né, do Dia do Produtor Rural Sergipano, contextualizamos, o Martinho Bravo trouxe aí história viva aqui sobre essa participação da Federação de Agricultura, né, garantindo aqui com que esses produtores se reuniram lá no município de Itabaiana, região agreste Sergipe, levaram até Brasília, e foi instituído, do dia dessa reunião aí dos produtores, foi instituído então esse Dia do Produtor Rural Sergipano. Mas nesse dia especial a gente fala também desses desafios, né, presidente? Não são poucos. Aqui são todos
produtores. Então, sente um pouquinho na pele, não é, presidente? Nós temos a honra e a gratidão de ser produtor rural. Nós, como produtores, só pensamos em produzir, né, em baixar custo, em gerar renda, gerar emprego. E hoje existe realmente alguns entraves, vamos dizer assim, entraves ambientais, entraves de financiamentos, entraves de juros altos, taxas de seguros altas. Então, assim, tem muitos entraves que precisam ser resolvidos porque o produtor, Samara, ele quer estar livre para produzir. Ele quer estar bem para produzir com a família, né? O Senar, além de mostrar e gerenciar, ajudar ele a gerenciar isso com as nossas ATEGs, né, nós também trazemos as famílias para dentro do negócio, né? Mostramos aos filhos dos produtores o quanto o pai está produzindo, treinamos e capacitamos também os filhos dos produtores, trazemos a mulher do produtor para dentro do negócio também, ou seja, nós realmente não mudamos a vida do produtor, nós mudamos uma família, mudamos a vida de uma família, né? Eu costumo dizer nas entrevistas que o produtor ele deixa de ser produtor rural para virar um empresário rural, né? Que ele aprende a entender de tabela, aprende a entender de planilha, aprende a entender de mercado, ele aprende a produzir com qualidade e baixando custos. E isso é muito importante. Então, se a gente não cuidar desses entraves, né, para a gente não deixar o produtor livre para produzir, não facilitar a vida do produtor, acaba atrapalhando um pouco. Mas a FAESE, o sistema como um todo, sempre defendendo, protegendo, fortalecendo e orientando os nossos produtores, Samara. Condições climáticas é né, dos itens aí, um pouquinho dos itens, né, São José? Isso. O produtor rural, eu acho que talvez seja a classe que dê menos trabalho ao governo. Ele só quer a oportunidade para produzir, tendo estradas boas e acesso para a máquina passar para fazer suas roças, caminhão para pegar seu leite. Ele não quer muito, ele quer condição de trabalho. Se tiver condição de trabalho, ele não vai atrás de prefeito para pedir nada, não vai atrás de governo, ele quer as condições de trabalho. Que emprega, hoje emprega muito. Hoje, se não fosse a pecuária no sertão Sergipe, não sei nem como seria o Sergipe, né? Hoje é a produção de leite muito boa. Cada dia mais gente se especializando em alguma coisa para trazer um mais da produção, com os custos mais baixos, para que a gente possa estar sobrevivendo em um clima que nem sempre é certo, né? Um ano é bom, outro ano mais fraco. Mas o pequeno está conseguindo se organizar. Acho que falta muito dos governantes ainda dar atenção ao pequeno produtor rural, aquele que vive lá no sertão escondido, que ninguém quase não vê, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de produzir, a gente vai estar produzindo sem dar trabalho a ninguém e tirando mais uma família indo para a cidade. Porque a gente sabe que um produtor rural indo para uma cidade, no meu ponto de vista, é um desastre. Muitas das vezes que for com estudo, e as dificuldades só vão aumentar. Então, se ele se manter na propriedade produzindo, vai estar ganhando dos dois lados. Perfeito. Martim Bravo, desafio. Eu me sinto muito honrado de estar ao lado aqui do colega Júlio, produtor rural de leite, produtor familiar praticamente, assim, uma agricultura que ele está dentro do negócio. Eu me sinto realmente honrado. Vejo no leite a forma de trazer cada vez mais empregos para o campo, renda para o campo. Está aí provado. Me recordo que a antiga CSL, na gestão do Manuel Messias Santos, interiorizou os laticínios, né, para Monte Alegre, como um ponto de captação, onde não tinha sequer asfalto. Hoje Monte Alegre é a Rota do Sertão, mas quando não tinha asfalto ele já colocou um ponto de captação para ir buscar leite em Canindé de São Francisco, Curituba, que é a divisão, Porto da Folha, em todos os lugares, centralizar ali e trazer para o Parque Industrial de Aracaju. Então eu penso, eu sou fã dos produtores de leite. Eu não tenho a coragem que você tem, para tanta dedicação, né? Mas assim, eu vivo quase que exclusivamente, minha renda é da atividade rural. Após ter me estabelecido na atividade rural, eu fui estudar direito, me tornei advogado, mas não exerço praticamente a advocacia como meio de renda, mas sempre coloco a minha advocacia a favor dos produtores. O meu estudo vive em função disso aí. Por sinal, eu faria um curso agora em agosto sobre direito ambiental, crédito rural e tudo mais em Uberlândia durante 3 dias, porque eu penso que o que falta, e aí aproveito aqui essa oportunidade para trazer para o produtor uma palavra para você que talvez esteja passando um momento difícil de endividamento rural. Nós sabemos que o Brasil está à beira do caos no endividamento rural como um todo,
de norte a sul. Já tem propostas do Lupion, da FPA, Frente Parlamentar, da Agricultura, para a securitização da dívida. Não existe outro caminho. Ou se traz uma alternativa para todos, para poder recomeçar todo mundo, ou muitas pessoas injustamente perderão as suas propriedades por terem se doado, terem feito o seu melhor. Ninguém coloca sua propriedade em hipoteca, ou seus bens apenhados, o que seja, para perdê-los. Ele coloca porque acredita que vai dar certo, mas às vezes não dá. A gente tem uma moeda que flutua bastante, a gente tem muita volatilidade, a gente passou por uma pandemia, outra pandemia foi em 1919, foram 100 anos, não tinha como se prever, a legislação prever tudo isso aí. Mas nós temos uma legislação de apoio. Essa é a palavra que eu quero levar ao produtor. Não é como os bancos querem. É como a legislação diz e como o judiciário nos protege. Taxa acima de 12% não pode haver. Juros além do plano safra, quando colocados porque o banco não resguardou um valor para aplicar no estado de Sergipe, porque nós ficamos no final do plano safra. No meu humilde entendimento, eu acredito que não seja correto. Ele teria que ter previsto isso antes. A capacidade de pagamento do produtor é o balizador. Então, se o amigo produtor passou por um momento difícil, mas continua na atividade, e sua capacidade de pagamento se alterou, e aquele vencimento daquela operação, que seria todo de uma vez ou em 3 vezes, ela se altera, mas continua na atividade, é direito seu, estabelecido, inclusive, em jurisprudência pacífica, através de súmula do Superior Tribunal de Justiça, que você tem o direito ao alongamento, você tem o direito a mudar o cronograma de pagamento, Samara. E poucos produtores conhecem esse direito. Então, é importante levar essa palavra nesses momentos difíceis que o produtor tem mudado. Enquanto não se chega à securitização ou outra forma que resolva a todos indistintamente, caso a caso, individualmente, procure o advogado de sua confiança, faça uma boa renegociação rural, seja administrativa, seja judicial, mas não perca seus bens, não perca sua noite de sono, porque a lei lhe protege. Desde a Lei 8.171, que diz que você é indispensável à ordem e à paz pública, e que o crédito rural é mero instrumento da política agrícola, é importante que você conheça a Lei 8.171 da política agrícola, até o Manual de Crédito Rural, que também lhe permite tudo isso, passando pela jurisprudência bem pacificada em todo o judiciário brasileiro. E aí o senhor contou, senhor Martinho, um pouco desse passo a passo. Depois, lá de Brasília, né, voltamos para cá, toda essa comitiva que foi até Brasília. Como é que deu esse andamento até virar um projeto de lei mesmo para esse Dia do Produtor Rural sergipano? Então, como foi uma situação suprapartidária, mas nós temos alguns agentes que foram extremamente importantes. Eu gostaria aqui de agradecer, uma vez que fui convidado para o podcast, pelos produtores, ao vice-governador atual, Zezinho Sobral, à época deputado estadual, que não só é produtor também, mas sente também na pele de todo o seu contingente. Ele viu a emancipação do semiárido. O milho trouxe a emancipação para o semiárido. O milho desconcentrou renda, o milho gerou muito emprego, muita renda e pulverizou isso. Então, obrigado ao vice-governador Zezinho Sobral, ao então governador Belivaldo Chagas, que o Zezinho apresentou o projeto de lei, o governador sancionou, e nós temos hoje, entregue em sua mão aqui, a Lei 8.815, que estabelece o Dia do Produtor Rural, e tomara que esse Dia do Produtor Rural sirva para nós trazermos as coisas boas e também os desafios que temos a seguir na nossa profissão. Perfeito. E assim a gente finaliza esse podcast aqui instituído, o Dia do Produtor Rural sergipano, em 2021, quando foi então assinado aqui esse projeto de lei. Muito obrigada pela presença de todos vocês, por estarem aqui contando um pouquinho dessa história que com certeza vai ficar gravada para a memória e compartilhada por tantos produtores rurais sergipanos nesse dia tão especial. Nosso muito obrigado e feliz Dia do Produtor Rural sergipano. A gente fica por aqui nesse episódio do Conexão Agro, mas nós esperamos por você no próximo episódio. Até lá! Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES e Senar.